gasto da Libertadores. Depois de 3 anos e um título para chamar de seu, o atual campeão da Conmebol Libertadores está de volta à Avejaneda. Pela terceira rodada da fase de grupos, o Flamengo encara o Racing fora de casa em busca de uma melhor situação no grupo A da competição. Mas a última lembrança do confronto rubro-negro contra a Academia não é das melhores. Pela Libertadores de 2020, o Flamengo também era o atual campeão da competição. E o Racing entrou no caminho no sorteio das oitavas de final. Depois de um jogo de ida nervoso, debaixo de muita chuva no cilindro e um empate arrancado pelos pés do artilheiro Gabigol, o Mengão precisava de uma vitória simples para avançar. Mas o que aconteceu no Maracanã não estava nos planos rubro-negros. O Racing abriu o placar e cozinhou o jogo até o último descuido da defesa argentina, quando o William Arão empatou a partida nos últimos segundos e levou a decisão para os pênaltis. Mas o próprio herói do tempo normal acabou perdendo a cobrança, o que custou ao Flamengo a eliminação precoce naquela edição. Em 2023, o Flamengo, comandado pelo argentino Jorge Sampaoli, tem a missão de superar o Racing dentro de um ambiente típico de Conmebol Libertadores, para espantar de vez os dias ruins do primeiro semestre e engrenar na temporada, quem sabe, rumo à glória eterna. Direto pro gol, desvio do Pedro! Gol do Flamengo! Narração ali de Daniela Boaventura, falando da preparação de Racing e Flamengo. Será que vence a primeira? Retrospecto entre Racing e Flamengo. Uma vitória do Racing, 3 empates e nenhuma vitória rubro-negra. E, como lembrou a Daniela ali na reportagem, o Racing eliminou o Flamengo nas oitavas de 2020. O técnico era o Rogério Ceni. Isso, e do Racing era o Sebastião Becassese. Ceni estava chegando, né? Isso. Tinha acabado de chegar. Chegando ali. Já chegou com essa pedreira pela frente, teve a eliminação nos pênaltis. Vamos à Avejaneda, lá na Grande Buenos Aires, no El Cilindro, estádio Presidente Perón, com Lili Nascimento e Léo Bertozzi, que estão acompanhando o Flamengo nessa preparação e vão trazer pra gente informações do jogão de logo mais. Bom dia, Lili e Léo. Olá, Bel, bom dia para você, aos amigos do estúdio. Bom dia, Bertozzi. Bom dia, Lili, tudo bem? Um abraço pro pessoal do estúdio também. É isso, grande expectativa para a partida de hoje aqui no El Presidente Perón, o El Cilindro, famoso El Cilindro, né? E a Dani disse aí na matéria, né, para espantar os dias ruins desse primeiro trimestre. E não dá pra gente começar diferente, Bertozzi, não falando sobre Arrascaeta, né? Foi o grande destaque da vinda aqui para Buenos Aires, e o que o torcedor quer saber, é claro que o Sampaoli sempre faz aquela caixinha de surpresas, até mesmo para os jogadores, mas será que a Arrascaeta terá chances de jogar hoje aqui no El Cilindro? Essa é a pergunta do milhão, né, Lili? Mas eu acho que a resposta não é difícil. Eu ficaria, embora o São Paulo já tenha nos surpreendido inúmeras vezes, seria surpresa ele começar o jogo hoje. O Arrascaeta inspira cuidados, né? Um jogador que está vindo de uma inatividade de 1 mês e meio praticamente. A gente sabe do importante que ele é para o clube, então não tem por que apressar um retorno de 90 minutos. Se está relacionado, se treinou 2 dias bem e recebeu a alta médica, está em condição de jogar. Mas eu acho que é o caso de... Começa no banco, vamos ver se o jogo pede, o contexto do jogo, se precisa, não precisa, mas eu acho que de início eu ficaria muito surpreso se ele começasse, até porque ele de ontem para hoje ele ganhou uma outra opção para o meio campo. O Thiago Maia estava praticamente descartado e numa recuperação absurda, porque a pancada foi forte, né? E ninguém estava contando que ele viesse, ele treinou sem dor, treinou sem problema, então ele veio para o jogo. Ele eu acho que deve começar o jogo, e acho que o Arrascaeta
Mantém como o banquinho bonito aqui, o banquinho confortável, viu, Lili? Você senta ali, você não quer nem entrar, viu? Mas eu acho que no caso dele, ele vai querer e vai depender se o jogo vai exigir ou não. Deve estar no apetite, né? Depois de 45 dias sem poder jogar, a Arrascaeta com certeza vai querer entrar em campo, mas é no momento em que o Sampaoli perde o Gerson, né? Então ganha essa opção aí também com a Arrascaeta, porque tem um lado, vamos dizer assim, fraco no Racing, agora, né, atualmente, que é a parte da defesa, é a quarta defesa mais vazada do campeonato argentino. Então, o Flamengo pode aproveitar disso, né? Tem uma linha de frente muito forte também. Claro, e vamos ver como isso vai condicionar as escolhas do próprio Sampaoli, né? Ele tem uma possibilidade de formação que é muito ofensiva, né? Que ele quer ter Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro, e aí mais os três, mais Everton Cebolinha, mais Gabigol, mais Pedro. Uma outra possibilidade é, por exemplo, não ter o Everton Cebolinha e ter um terceiro zagueiro, que não sendo, né, Davi Luiz, que não veio, não sendo Rodrigo Caio, que teve uma nova lesão, mas também dificilmente jogaria, ele pode ter o Pulgar ali como terceiro zagueiro de repente, qualifica a saída de bola, dá uma organizada. Independentemente de serem três zagueiros ou não, o Flamengo sempre sai com três. Como o Sampaoli falou logo na coletiva, olha, minha organização com bola é 3-2-5, é 3-1-6, mas normalmente saindo com 3. Então, seja 2 zagueiros, 3 zagueiros, a maneira do Flamengo organizar o jogo não deve mudar. Aí a questão da escolha, eu acho que o Racing vai tomar mais cuidados defensivos com o Flamengo, até por essa questão que você colocou. E tá com muito problema de meio campo, mas muito. Jonathan Gomes machucou, o Maxi Morales, que seria uma opção, também tá fora. O Aníbal Moreno, que é um dos principais jogadores desse meio campo, não tá 100%, mas tem que jogar, porque o Gago hoje olha pro elenco dele e vê muito poucas peças. Saíram jogadores importantes da temporada passada para essa, e essa é uma razão pela qual o presidente se reuniu longamente com ele essa semana e falou, não, estamos com você, o momento é ruim, mas estamos com você, a ideia é trazer jogadores pro segundo semestre, mas para ter um segundo semestre bom, primeiro precisa classificar. E para classificar, não perder o jogo de hoje é fundamental. Agora, Bel, vocês aí do estúdio acreditam que a Arrascaeta deve entrar num segundo tempo? Para vocês aí, qual que é a chance dele começar jogando depois de 45 dias parado? Boa pergunta, Lili. Inclusive, a gente tem uma tela para a gente analisar um pouco mais essa situação do Arrascaeta, tanto tempo aí fora, se recuperando, uma lesão antiga também, pubalgia, não é? Sim. Que já o atrapalha há um bom tempo. Será que vai estrear com o Sampaoli? Números do Arrascaeta nesta temporada de 2023, 14 jogos, 2 gols, 3 assistências, com 241 minutos para participar em gol. O último jogo do Arrascaeta foi contra o Vasco, numa vitória do Flamengo por 3-1 em março, já para o final de março. O que você acha, professor? Eu acho que não há necessidade. Eu acho que, como lembrou o Léo, ele inspira cuidados e o Flamengo não tem um elenco curto, como, por exemplo, tem o Racing. Então, eu seguraria, em função do resultado do jogo, do andamento do jogo, talvez nem houvesse necessidade de entrar depois. Gabigol tá ansioso. Eu seguraria. Falou que só o Arrascaeta olha para ele. A gente não pode esquecer que o Arrascaeta já foi separado para esse período de recuperação tardiamente, né? Sim. Já deviam ter feito isso antes. A Natália falou isso várias vezes. Esses números que a gente viu aí, eles estão muito comprometidos pelo Arrascaeta desse ano, que na verdade não pode ser o Arrascaeta que a gente conhece. Eu iria no sabendo usar, não vai faltar. Natália. Estou com o professor. Eu acho que, a não ser por uma necessidade absurda, talvez ali o jogo já resolvido, o jogo mais tranquilo, colocar ele até para sentir como ele volta, como ele tem ali tempo de bola. Mas, por necessidade, não colocaria. Acho que, não contestando ou questionando a condição do jogador, mas é um jogador que você precisa para a temporada, não para esse recorte específico do jogo de hoje. Não sei que as coisas não aconteçam, ninguém consiga encaixar a bola, Everton Ribeiro abaixo, o Gabi sem conseguir fazer gol. Aí ele entra para tentar naqueles passes magistrais dele, mas eu tentaria dar uma segurada com ele. Ele já foi tão desgastado por esse afã, por essa necessidade, né? É difícil pensar com a cabeça do Sampaoli, né? Porque ele é um cara que pensa muito diferente a cada jogo, cada partida é uma estratégia, a cada ideia do adversário ele muda a estratégia dele, ninguém sabe o que ele vai fazer e ele treina isso. Todas as tentativas, todas as mudanças que ele faz são treinadas, são pensadas. Ele fez isso no Santos, fez isso no Galo, fazia isso no Olympique também. É um cara que ele treina o que ele faz.
Aí vamos ver o que ele vai Às vezes optar. o time não acompanha o raciocínio às dele, vezes né? não, é muito De rápido. tanto que ele pensa. A gente não pode perder de vista, né, Abel, companheiros, e o pessoal que está na Argentina também, que é um jogo importante, mas não é um jogo que vai decidir o futuro dos dois. Pode encaminhar uma situação para o Racing, pode encaminhar uma situação para o Flamengo interessante para os 3 jogos que vão restar ainda para acontecer. Agora, se a gente estivesse falando de uma final, se estivesse falando de uma final, eu acho que era um cenário, Abel. Sim. Olha, um dos principais jogadores tem condição de jogar, talvez 45, 60 minutos, é o caso de começar com ele. Não é o caso do jogo hoje no El Cilindro. E o Flamengo tem condição de ganhar do Racing, mesmo sem o Arrascaeta. Ah, aí sim. Né? Há uma diferença grande. Olha o elenco que tem o Flamengo. Há uma diferença técnica grande dos times. O Racing tem 6 pontos. O Racing vem de uma vitória contra o Alcas, que venceu com 10 jogadores nos minutos finais. Um gol contra do Alcas. O jogo no El Cilindro também. Sim. Mas como falou bem o Bertozzi, como pontuou bem também a Lili, o Racing tem problemas. Até para a montagem do meio-campo, da montagem do time. Então a gente imagina o Racing fazendo um jogo de muita superação para tentar igualar ou equilibrar um jogo que no papel não é igual. Não é tão equilibrado assim esse Racing Flamengo hoje à noite. Já que você citou os problemas, o Léo Bertozzi também citou, a gente tem uma tela para falar um pouco mais desse momento difícil vivido pelo Racing. E para aumentar o otimismo da torcida rubro-negra que vai assistir esse jogo conosco na ESPN e no Star Plus. Será que é um Flamengo já mais entrosado, já conhecendo melhor o estilo, a estratégia, o pensamento do Sampaoli de futebol? Racing nessa temporada, antes e depois da estreia na Libertadores, antes da Libertadores, 11 jogos e tinha um aproveitamento de quase 70%. Depois que começou a Libertadores, em 7 jogos, olha como caiu o aproveitamento de um rebaixado no campeonato de pontos corridos. 33,3%, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas em 7 jogos. Em 11 jogos antes da Libertadores, tinha 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, piorou muito, caiu muito o desempenho do Racing, que antes da Libertadores era o vice-líder do argentino e depois que começou, 14º. De que forma o Flamengo, o Sampaoli, pode aproveitar esse mau momento, Prats? Gostaria que você falasse um pouco mais de como você imagina esse Flamengo, sem Davi Luiz, sem Gerson, que não viajaram, com a possibilidade de Arrascaeta, que todo mundo aqui já chegou a... Todo mundo aqui pensa da mesma forma, de que talvez não seja o momento dele começar como titular. Você acha que vem com Cebolinha, sem Cebolinha? O que você imagina? Acho que é uma chance grande do Everton Ribeiro. O Everton Cebolinha pode ser uma opção também muito interessante. E pelo que a gente conhece o Sampaoli, pelo momento do Racing, que é um momento de insegurança, de uma certa desconfiança, apesar de uma campanha boa no começo da Libertadores, acho que é um jogo para o Flamengo tentar tirar a saída de bola do Racing lá em cima.